30 de maio de 2013. Com 2 gols de Luiz Fabiano, o São Paulo faz 5 no Vasco e assume a liderança do Brasileirão. Corinthians cansa de perder gols e fica no empate com o Goiás no Serra Dourada. Arena Corinthians, mais de 78% já construída. 2 anos de obras. Você vai ver a festa já já aqui no Gazeta Esportiva. No primeiro jogo, sem Neymar, o Santos não vai bem e perde do Botafogo em Volta Redonda. Palmeiras aposta nos gols do artilheiro Leandro para vencer o América Mineiro e seguir 100% na Série B. E ainda, o médico de Oscar Schmidt fala da recuperação de um dos maiores ídolos do basquete, depois da retirada de um tumor na cabeça. A resposta à quimioterapia hoje em dia é muito boa, ele tem anos de vida com qualidade, tá? Quantos anos? Vai depender muito da resposta que o tumor dele vai dar à quimio. Mas é algo acima de 5 anos que eu estou pensando. Chega mais, porque o melhor jornal de esportes da televisão brasileira já está no ar. Muito boa noite a você ligado no Gazeta Esportiva. E a gente já começa falando do tricolor paulista que massacrou o Vasco nessa quarta-feira por 5-1. Depois de um primeiro tempo morno, o São Paulo resolveu mostrar serviço. Os destaques da partida ficam por conta de Aloísio e Luiz Fabiano, que marcou 2 gols. Vamos aos gols. Lá vem Aloísio, lá vem Aloísio, lá vem Aloísio. Perdeu na corrida. Ainda insiste, o Wendel vem com ele. Tá valendo. Fabiano pegou, vai chutar, chutou e é gol. Gol! Estufando a rede do Vasco. Aos 15 minutos e meio do segundo tempo, o novo São Paulo nesta partida. 1-0, Luiz Fabiano. Aparece Lúcio. Olha, a vontade do São Paulo é outra coisa. O Juvenal deve ter estado no vestiário no intervalo. Olha o Aloísio aí. Olha a bomba, Igor. Gol! 23 minutos e 20, Aloísio. Uma pancada indefensável para Michel Alves. São Paulo 2, Vasco 0. Já passados quase 27 minutos e meio do segundo tempo. Pronto, Carleto chegou, levantou para a cara do gol. Gol! Gol de Carleto! Será que ele queria fazer ou ele só esperava alguém para cabecear na frente? Carleto marca 27 minutos e 50. São Paulo 3. Agora Vasco já afundou de vez. 0. E aí a jogada do São Paulo para o ataque é o Oswaldo que recebe do escanteio. Ele joga entre as pernas do adversário, entrou na área. Oswaldo, olha o tiro. O goleiro bateu nela, saiu. Não chegou a sair. Vem ainda o São Paulo. Olha aí, Luiz Fabiano, vai já tirar. Gol! Gol de Luiz Fabiano. Bola errada, hein, Rogério atirou, gol. Gol do Vasco da Gama. Rogério Ceni fez o passe errado. E o Vasco faz o seu golzinho na marca dos 37 minutos do segundo tempo de partida. Levantamento para a zona de área. Olha aí. Aloísio, Fabiano, ela vai pro gol. Gol do São Paulo, a dupla Luiz Fabiano, Aloísio trabalhou, tentou fazer, entrou a defesa. Acabou sendo gol contra do zagueiro Luan, camisa 14 do Vasco da Gama. São Paulo 5, Vasco 1.
Os gols de Luiz Fabiano na vitória sobre o Vasco ajudaram o São Paulo a chegar à ponta da tabela. E pensar que até algumas semanas o clube estava desacreditado após as eliminações no Campeonato Paulista e na Copa Libertadores. A gente começa esse Campeonato Brasileiro com muita desconfiança e frustração de todo mundo, de quem está no dia a dia do trabalho, do jogador e principalmente do torcedor. Mas eu acho que à medida que começar a encaixar, né, os jogos, a gente começar a ter um retorno dentro de campo, o torcedor, né, naturalmente começa a voltar para o estádio, né? E acho que o torcedor do São Paulo, da mesma forma como que fala que gosta muito da Libertadores, ela gosta também do Campeonato Brasileiro. Se a gente jogar o Campeonato Brasileiro da forma como a gente jogou o primeiro tempo hoje, a gente está fadado ao insucesso. Se a gente jogar da forma como jogou o segundo tempo, né, com todo mundo envolvido com o jogo, sem posse de bola, o time bem posicionado para marcar e com a posse de bola, com toques rápidos, com jogadores técnicos que a gente tem, a nossa equipe entra aí no hall daquelas equipes em condições de título, né? Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O São Paulo fez. Venceu, Godoy. Boa noite. Venceu e venceu bem. O primeiro tempo não foi aquele São Paulo que se esperava, mas no segundo tempo o time cumpriu com o papel dele, fazendo 5 gols. Luiz Fabiano reencontrando o caminho das redes, mudando um pouco o astral e até mesmo a possibilidade de futuro dele no São Paulo. Teve grande a possibilidade dele sair, agora dá uma amenizada. E também foi de fundamental importância para o resultado a entrada do Aloísio e também do Michael, que com esses 2 jogadores em campo, o São Paulo mudou a maneira de jogar. Tem 100% de aproveitamento, 6 pontos ganhos, um ótimo começo, levando em consideração a dificuldade que é a disputa do Campeonato Brasileiro. Começa muito bem o São Paulo. Boa noite de novo, Godoy. Ô Celso, boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite, Joãozinho. Joãozinho fica me atrapalhando, mexendo com a minha concentração. Mas não se empolgue, não. Ô, Celso, ganhou de um timinho ruim pra caramba esse Vasco aí. Candidato triplo ao rebaixamento. E esse goleiro parece goleiro leite condensado, Michel Alves. Bateu, tomou. Tudo que foi no segundo tempo entrou, cara. Parecia a campanha do agasalho. Serve, manda que serve, manda que serve. Campanha de doação. Tudo que foi lá entrou no segundo tempo. Não dá para empolgar. Mas a torcedor que comprou o ingresso vai no estádio, o que ele quer ver? Gols. Você vai assistir uma partida de basquete, o que você quer ver? Cestas. E vai no campo, quer ver gols. Pelo menos gols o torcedor viu, saiu satisfeito. Mas o time do Vasco é muito ruim, cara. É uma baba. E o Michel Alves fez uma noite de caridade aí. Ressuscitou até o Luiz Fabiano. Bom, e você participe do programa com a gente, com essa peça aqui, com o Celso. Sabe como? GazetaEsportiva.net. Vote na nossa enquete dessa quinta-feira, feriadão de Corpus Christi. Diz aí pra gente, os gols de ontem que rolaram, sabe? O Luiz Fabiano, ele vai ficar no São Paulo por conta disso? Você acha que sim ou que não? Ou que não tem nada a ver essa questão dos gols? Acesse, vote, o resultado sai no final do programa. Eu acho que o Godoy já respondeu, né? Esses negócio de gols aí não vai segurar o Luiz Fabiano nada. Se tiver uma boa proposta e interessar ao Luiz Fabiano, ele sairá. Ele não tem vontade de sair aí, não. Ele quer ficar, encerrar por aqui mesmo. Já fez o que tinha que fazer lá fora. Mas não são esses gols aí que segurarão no São Paulo. É que muda o astral, né? O Juvenal já tinha falado que queria coloquei, se aparecesse boa proposta, vendia. O Luiz Fabiano ficou nervoso, fez gol em Londrina, não comemorou. Agora já comemorou, extravasou. Eu acho que fica mais um tempo no São Paulo, sim. Eu acho que esses gols ajudam a amenizar um pouco o clima. Quem tinha que comemorar é o goleiro, Michel Alves. Que goleirinho. Estava numa noite infeliz. Estava, no segundo tempo infeliz. Não é verdade. Segundo tempo infeliz. O Vasco estava num segundo tempo infeliz. Até aí também o Rogério Ceni esteve num momento infeliz. Mas é um mal da goleiraiada, viu? Por isso nós temos que aguentar o Júlio César na seleção. É verdade. Bom, e você, corintiano, deve ter sofrido ontem, né? Porque, fala a verdade, o Pato jogou os 90 minutos contra o Goiás, mas errou uma série de gols.
como aliás já virou costume, né, nas suas últimas partidas. Não fosse o gol do volante Guilherme aos 41 do segundo tempo, o Timão teria voltado para casa com uma derrotinha de presente na mala. Vamos aos gols. No Serra Dourada, o Goiás saiu na frente do Corinthians com Hernando aproveitando o rebote de Cássio, 1-0. Mas no final do jogo, Guilherme bateu cruzado e garantiu o empate ao Timão. Final 1-1 e nada mais. Pato, você deve estar com problema no coração, Pato. Problema no coração, ainda mais agora que sai foto com Como é que é? Problema no coração. Ainda mais agora que o jornal está publicando a foto da italiana lá, com um amigo, assim, ombro amigo lá na Itália. Agora o Pato não vai fazer gol tão fácil, não. Que veneno. Eu vou falar uma coisa pra você, é cachiblema. Ou é cachaça, ou é chifre, ou é problema. O jogador quando não tá rendendo. O problema do Pato, ele não bebe. Pode ser uma fase ruim também, uma fase infeliz. Tudo bem que ele perdeu alguns gols nos últimos jogos. Fase ruim no coração. O torcedor corintiano vai sofrer mais um pouquinho, porque põe Guerreiro não faz, põe o Pato não faz. Quando você estava com o coração partido, você estava mal também? Eu não, cara. Não, só vale para jogador de futebol? Não, nunca tive um coração. Nunca tive crise no meu relacionamento. Coração partido? Não, que partido, nada. Eu parti, era o apito. Corintiano, muita conversa só não resolve. Precisa jogar mais. O time do Corinthians precisa jogar mais, não está jogando nada. Está invicto aí, 2 empatezinhos, mas não está jogando nada. Sabe por quê? O Goiás tomou de 5 no primeiro jogo. 5 o Goiás tomou e o Corinthians não teve capacidade para fazer 2 golzinhos. Mas criou. Aí é que entra a história. Criou. Eu conheço um pessoal aí que cria 200 filhos, cara, mas não vira nada nenhum nada deles. A ver os filhos com os gols. Criou. Tem que fazer. Eu costumo avaliar um time de futebol pelas chances que cria. E se você observar o que jogou o Corinthians no segundo tempo, merecia até mais do que o empate. O Douglas jogou muito, fez um partidaço, Douglas, deixou o Pato na cara do gol, deixou o Guerreiro na cara do gol. Quanto foi o jogo? 1-1. Bom. Mas isso não significa que o Corinthians tenha jogado mal. Empatou, mas jogou bem, especialmente no segundo tempo. Tanto que o Guerreiro perdeu um gol, que, graças também à intervenção do goleiro Renan, que fez uma bela defesa no cabeceio. O Pato perdeu um gol que eu tenho dúvida se eu não faria aquele gol, né? Com o meu oportunismo. O Guerreiro também perdeu um gol incrível. Quer dizer, o Corinthians criou. Está jogando bem, especialmente no segundo tempo. Esse negócio de criar, agora, tem que fazer. Tem que fazer. Futebol é gol. Então, faz gol e ganha. O Goiás tomou de 5, o Corinthians não teve competência, capacidade para fazer 2 golzinhos. Que eu quero entrar nessa questão. Guerreiro e Pato falharam ontem, isso não se discute. Tanto que os últimos jogos, acho que nos últimos 4 ou 5 jogos, quem tem feito gol é meio-campista, zagueiro, atacante não tem feito. Ainda assim, Guerreiro e Pato são os principais artilheiros do time da temporada. Isso significa que eles têm crédito. Agora. E tá virando mania agora, hein? O segundo jogo do Corinthians, contra o Corinthians, que a becaiada coloca a mão na bola e a juizada nada. Nem com o árbitro adicional na linha de fundo. O cara não viu o pênalti. Não viu o zagueiro do Goiás colocar a mão na bola? Estão de brincadeira, hein? Estão de brincadeira a juizada. Hein? Estão cegos, pô. Aliás, pode apitar de óculos ou não? Pode apitar de óculos, pode apitar de lente, pode apitar de óculos, pode apitar de capacete. Tem uns caras aí que podem colocar luneta pra eles, eles não vão conseguir enxergar. Luneta não consegue enxergar. Eles são muito ruins, cara. Segue o jogo, Anitta, vai. E a ausência de Neymar já foi sentida ontem, hein? Na primeira partida oficial sem o astro em Volta Redonda, o Santos não jogou bem e mesmo com a estreia do atacante William José, a equipe criou pouco e foi derrotada pelo Botafogo. Presta atenção no segundo gol dos cariocas, que foi feito pelo Rafael Marques. Foi bonito, viu? No Rio de Janeiro, o Botafogo fez o primeiro para cima do Santos depois do chute de Lodeiro, que Rafael espalmou. Felipe Gabriel aproveitou 1-0.
O segundo do Fogão veio com Rafael Marques nesse chute de fora da área, que contou com o desvio do Durval, 2-0. O Santos ainda descontou com o Montijo, depois de belo passe do garoto Neilton, mas a reação parou por aí. Botafogo 2, Santos 1, placar final. O Santos agora vai viver uma nova realidade, a realidade sem Neymar. Do que a gente pôde acompanhar nos últimos anos, o Santos com Neymar sempre foi um time de chegada, um time vitorioso, um time brigador. E quando eu falo brigador, não é no sentido de luta, não. É no sentido também de chegar, de brigar por taças, por títulos. E sem o Neymar é um Santos comum, quer dizer. Os reforços não chegaram como gostaria. O Muricy Ramalho, vem o William José, tá bom jogador, Henrique também. Mas nada assim que vai fazer uma diferença tão grande na produção do time. É uma nova realidade e o torcedor santista vai ter que se acostumar com ela. O Santos sem o Neymar, rendendo o que está rendendo aí, também é um time comunzinho, e você, torcedor santista, como o tio Valdemar lá da Soninha, os irmãos dela, o Clóvis e o Carlos, comecem a rezar, porque o Santos vai ficar lá embaixo, naquele bloquinho, fazendo de tudo para experimentar a Série B. Porque com esse time aí, não chega, é rebaixamento, é bico do corvo, é apogeu da lona, é saco do IML. Eu só quero entender uma coisa, você já rebaixou o Vasco, você já rebaixou o Santos. Flamengo vai pro mesmo caminho. Flamengo vai pro mesmo caminho. Vou falar uma coisa pra você. E a Portuguesa fica, o Náutico fica, Bahia fica? Não, a Portuguesa é incaível. A Portuguesa não cai. Agora, Náutico, Bahia, pode... Só cai 4. Não. Você já quer derrubar 10. Vou falar uma coisa pra você. Vai ter superlotação na fila pra Série B. Eles vão fazer vai engarrafar. Vai engarrafar o gargalo, o funil vai engarrafar. Vai engarrafar o gargalo de tanto time ruim para cair. E o Santos é um deles. Tá certo. Vamos aguardar, o tempo dirá. Faltam só 36 rodadas. Se vira nas 36, Muricy. Enrolaram mais 4 jogos na segunda rodada do Brasileirão. Em Salvador, o Bahia empatou em 0-0 com Coritiba. Atlético Paranaense e Cruzeiro também ficaram no empate 2-2. O Vitória venceu o Náutico em Recife e a Ponte Preta sobrou em campo e venceu o Flamengo em Juiz de Fora. Vamos aos gols pelo Brasil. Abrindo a rodada na tarde de quarta-feira, o Atlético Paranaense recebeu o Cruzeiro e fez 1-0 com Pedro Botelho. Manuel marcou o segundo gol do time paranaense, 2-0. No finalzinho da primeira etapa, Dedé marcou o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro e diminuiu, 2-1. Luan definiu o placar na segunda etapa, final Atlético Paranaense 2, Cruzeiro também 2. Flamengo e Ponte Preta em Juiz de Fora e o William Batoré fez 1-0 para a Ponte. Cicinho ampliou para o time campineiro no segundo tempo, definindo o placar. Flamengo 0, Ponte Preta 2. O Náutico recebeu Vitória nos aflitos e se deu mal. Maxi Biancucci fez 1-0 para o Vitória. Edson Magal ampliou para o time baiano, Vitória 2-0. Belíssimo chute de fora da área. E o primo do Lionel Messi, Max Biancucci, fez mais um, o segundo dele no jogo, o terceiro do Vitória. Final 3-0 para cima do Náutico. E o Boca Juniors está fora da Libertadores. No primeiro jogo, na Bombonera, deu empate em 0-0. Ontem, na cidade de Rosário, mais um empate e pelo mesmo placar. Daí não teve jeito, né? O jogo precisou ser decidido nos pênaltis. E haja pênalti, meu Deus do céu. Depois de uma série de 20 cobranças, o News Old Boys levou a melhor. Depois de 180 minutos sem gol, Riquelme foi cobrar o primeiro pênalti e o goleiro Guzmán defendeu. Escoco, na sequência, converteu e colocou o News na frente. Em seguida, o que aconteceu foi um festival de erros e acertos.
de 24 pênaltis, Martínez foi para a cobrança e Guzmán buscou no canto. Max Rodrigues converteu e a decisão por pênaltis terminou com um impressionante placar de 10-9. Eu acho curioso, né? Olha como a Anitta anunciou a Libertadores da América. Quem vem falar assim, News Old Boys está classificado para as semifinais da Libertadores da América? Não. Boca Juniors é eliminado da Libertadores da América. Ou seja, dá a importância que dá para a eliminação. Eu senti que foi para te provocar. Eu também achei que foi provocação. Te cutucar. Pois é, foi. Sabe? News Old Boys classificado, não. Boca Juniors é eliminado. Foram 26 cobranças. O Riquelme perdeu a primeira do Boca, depois conseguiu marcar a segunda. E o Martínez, que deixou o Corinthians para jogar no Boca, era reserva, acertou a primeira cobrança, mas errou quando não podia errar. O Boca realmente não montou um timaço, fez 2 partidaços contra o Corinthians, principalmente em São Paulo, lá em Buenos Aires, jogou bem, mas também não foi nada de empolgar. E contra o News Old Boys, que é melhor time, não por acaso o News está na liderança do Campeonato Argentino, tem tudo para terminar esse turno como campeão. O Boca se fechou, conseguiu 2-0-0 nessas 2 partidas, a primeira em Buenos Aires, a segunda em Rosário, mas não deu para segurar. E o News tem um bom time, viu? Se o Atlético Mineiro passar pelo Tijuana, vai ter sérios problemas com essa equipe que tem Maxi Rodrigues, tem o Reis, é um belo time. Mas como diz o Nadiro lá de Manaus, veja só o quanto o Corinthians não está jogando nada, foi eliminado pelo Boca, tá? Como é que é? Vê o quanto o Corinthians não está jogando nada. Você esqueceu nada. do Marijo aqui? Foi que anulou pelo 2, Boca. que marcou 2 impedimentos que não existiam, quer dizer, anulou 2 gols legais, 2 pênaltis não marcados. Anulou gols. Efeito Amarília. Anulou gols. O Boca estava reforçado com o amarelo, né? Muito bem reforçado de amarelo, mas mesmo assim o Corinthians teria e deveria ter superado, inclusive, os equívocos. Com aquela arbitragem no Amarília, o Corinthians podia jogar até hoje. Está jogando até hoje. Não ia ganhar. Não ia ganhar. Não ia ganhar. Agora aí você vê. Dava para superar os erros de arbitragem também, se jogasse um pouquinho mais. Bom, tudo eliminado por essa baba do Boca. Boca tá fora e os fãs do Fred também estão tristes. Pois é, para você ver, né? Olha, presta atenção como eu escrevi a cabeça do Fluminense. Vem comigo, telespectador. Presta atenção. Repeteco. Assim como no ano passado, o Fluminense foi eliminado nas quartas de final da Libertadores da América. O Clube das Laranjeiras começou bem, fez 1-0 em cima do Olímpia do Paraguai, mas em 6 minutos de jogo tomou 2 gols e se despediu da competição. No Paraguai, o Fluminense saiu na frente do Olímpia depois da bobeada do zagueiro. Rainer foi mais rápido que o goleiro e fez 1-0. Na cobrança de falta, Salgueiro encobriu Diego Cavalieri e deixou tudo igual, 1-1. O placar classificava o Flu, mas num pênalti duvidoso, Salgueiro fez o segundo gol dele e o da classificação do Olímpia, 2-1. E Fluminense eliminado da Libertadores. E o repórter Alexandre Silvestre acompanhou um bar aqui em São Paulo o jogo entre Fluminense e Olímpia pela Copa Libertadores da América. Que situação, viu? A torcida falou até em perseguição dos clubes brasileiros na competição. Silvestre. Desde 2000, sempre que tem jogo do Fluminense, essa turminha de cariocas que mora na terra da garoa se reúne num restaurante em São Paulo para torcer pelo time do coração. O ponto de encontro tem nome, o Sagrado Sampa Flu. Na parede do estabelecimento, o diploma assinado pelo atual presidente do Tricolor, camisa autografada pelos jogadores e uma dedicatória de um ídolo do passado, Assis, que defendeu essas cores nos anos 80. Você que é o líder da tropa? Não é líder, é um grupo de amigos que se reúne para assistir todos os jogos do Fluminense. Como é que funciona isso aí? Há quanto tempo? Quantas pessoas comparecem? Todo jogo é assim, cheio?
A maioria dos jogos é bastante cheio. Nós reunimos desde 2000. É um grupo de amigos e, enfim, é só alegria. Antes do jogo entre Flu e Olímpia pela Libertadores começar lá no Paraguai, a rapaziada secou a beça, o Boca Juniors, eliminado pelo News Old Boys nos pênaltis. Por que a comemoração pela classificação do News? Porque o News pelo menos tem menos apito amigo do que o Boca, né? Mais tranquilo, né? O Boca já era. Voltemos ao Fluminense, Vivíssimo da Silva, até que se provasse o contrário. O 0-0 da primeira partida em São Januário, no Rio, não incomodava e tinha explicação. É que São Januário a gente não pode falar que jogou em casa. Eu acho que a gente joga muito mais em casa hoje que em São Januário. 2-0 hoje, tranquilo, 2-0. Já com bola rolando e nos minutos iniciais, a confiança dos tricolores aumentou, 1-0. Só uma derrota de virada tiraria o Fluminense da semifinal contra Atlético ou Santa Fé. Mal sabiam eles. Não deve dar Atlético, nós vamos fazer lá, vamos cair lá no outro, só que vamos cair vivo. O Atlético vai virar galinha. O Libertadores tem que encarar o que vier pela frente. E o Galo, ano passado, no Brasileiro, mostrou que também não vai longe, entendeu? Ainda no primeiro tempo, decepção quando o Olímpia empatou. O que era alegria pura virou, numa questão de segundos, nervosismo e tensão. Pênalti para os paraguaios. E durante o intervalo, polêmica. Eu acho que esse pênalti aí foi inventado, o Corinthians já sofreu com isso, com a arbitragem, e acho que não foi nada. Ele apitou 3 jogos na Libertadores. Os 3 jogos só ganhou o time da casa. Esse juiz é caseiro. E um penetra? Tá aqui o Márcio Braga, ex-presidente do Flamengo, vestido de tricolor carioca. Não tem essa, não. Márcio Braga não. Cara dele. É flamenguista e Opa! Você é o quê? Fluminense? Tricolor. E macho? Carioca. No segundo tempo foi aquele pânico e sofrimento temperado com esperança. Não rolou. E de 6, o 5º time brasileiro está fora da Libertadores 2013. Só sobrou o Atlético Mineiro, por enquanto. Você está rolando um complô contra equipes brasileiras nessa Libertadores? Eu acho que tá rolando, cara. Eu acho que tá rolando. Vamos ver como é que vai ser o Atlético e Tijuana. O Tijuana é tão fraco, talvez o Atlético não caia agora. Mas eu acho que semi ao final o Atlético vai cair, cara. Lamentavelmente, o Brasil tinha 6 clubes, agora resta apenas 1. E nos bastidores o negócio tá feio contra os brasileiros, sim. Essa arbitragem do Uruguai aí, do Fedorzik, fedeu. A arbitragem do fedeu. Mais um jogo com interferência direta da arbitragem, o Fluminense foi prejudicado. E a sorte... O pênalti do Olímpia, que é duvidoso, e um pênalti não marcado. Não marcou um a favor e ajeitou a casa para esse daí. A sorte do Atlético Mineiro é que não interessa para a Conmebol um campeão da Libertadores mexicano. A sorte do Atlético Mineiro não interessa. Além da qualidade do Atlético Mineiro, da superioridade do Atlético Mineiro, a arbitragem do chileno hoje, não acredito que lá no Independência o chileno Patrício vai querer arrumar aquilo que prejudicou o Corinthians e o Fluminense. Não acredito. Mas depois, na sequência, tem que ficar esperto. Nos bastidores, as punições que os clubes e jogadores brasileiros receberam e dentro do campo, os erros e equívocos das arbitragens contra os brasileiros, está explícito que é para dificultar e muito a chegada de um brasileiro na conquista da Libertadores, que seria pela 4ª vez consecutiva, certo? Exato, né? O Inter foi campeão em 2010, Santos em 2011 e Corinthians em 2012. Você falou no chileno Patrício, nós temos um chileno Patrício na nossa redação, mas não é ele que vai apitar. Vou falar uma coisa para você. Patrício e Paloma. No Chile é igual Zé no Brasil. Sobre o Fluminense, assim como o Corinthians, que jogou nada lá em Buenos Aires no primeiro jogo, o Fluminense também vacilou. Quando jogou no Rio, em São Januário, contra o Olímpia, empatou em 0-0.
Quer dizer, se acomodou até com esse resultado, entendendo que um empate com gols fora podia classificar, e aí vem o salto alto também, achou que seria tranquilo contra o Olímpia e não foi. Perdeu de virada, o Fluminense cometeu um erro também de fazer o gol e recuar. Se fosse para cima, talvez tivesse feito 2, 3 e pagou o preço. Mais uma vez o Fluminense fica pelo caminho e o Olímpia tem pela frente o Independente de Santa Fé. Na outra chave, News Old Boys ou Galo ou Tijuana. É sobre o Galo que a gente vai falar agora. Pois é, o Atlético Mineiro agora é o único time brasileiro na Libertadores. E que responsa, hein, gente? Logo mais às 10 da noite o Galo encara o Tijuana pela última vaga nas semifinais do campeonato. E a torcida atleticana promete aterrorizar o time adversário. O clima estava tão bom no Atlético Mineiro que o técnico Cuca resolveu relembrar os tempos de atacante e foi programado no rachão de ontem. O comandante também se arriscou no gol, demonstração da confiança que o elenco alvinegro carrega para o jogo de logo mais contra o Tijuana, do Estádio Independência, valendo vaga para as semifinais da Copa Libertadores. Não tem como a gente se imaginar fora de uma final de competição por tudo que a torcida fez, por tudo que a gente fez até agora. A nossa trajetória está se encaminhando para a gente estar numa final de competição. Confiança que é resultado do bom retrospecto do Atlético nessa edição do torneio continental. Pelo que a gente vem fazendo, né? Pelos jogos que a gente vence bem. Quando o jogo é difícil, a gente vai e dá conta do recado. Confiança sim, mas não em excesso. Depois de empatar por 2-2 no México, Tardelli sabe que a classificação não está garantida. Tem vários jogos de exemplos de Libertadores, né, que o time em casa, tendo a vantagem, acaba sendo surpreendido ali, né? Então a gente está preparado para isso, né? A gente tem um grupo bacana que a gente conversa, a gente sabe da importância que é esse jogo e a Libertadores, então por isso que a gente está bem preparado. E um dos trunfos do Galo é o apoio da torcida, que esgotou as máscaras do pânico nas lojas de Belo Horizonte e promete aterrorizar o Tijuana. Eu acho legal, acho bacana, porque a gente via Maracanã, né, geral, todo mundo, né, fantasiado, então acho que não vejo problema nenhum ali em colocar máscara. O pessoal usa a máscara do Ronaldinho também, que eu acho bacana, então não vejo problema nenhum. A gente é legal, porque o adversário vem e sabe que vai ser difícil mesmo jogar contra a gente no Independência. O que assusta mais, a máscara do Ronaldinho ou do Pânico? Ronaldinho é parceiro, vamos deixar do Pânico. O Atlético é o melhor time da Libertadores América, por isso ele é franco favorito contra o Tijuana. E aí é que mora o perigo. O Atlético Mineiro contra qualquer outro time mais forte, sei lá, um Boca, um Corinthians, como foi com o próprio São Paulo, vai com um cuidado maior. O Tijuana é mais fraco e talvez o receio é justamente um salto alto hoje. Então essa história, essa empolgação da torcida, caiu no horto, tá morto e tal. O Atlético tem que jogar com a seriedade, como se fosse uma final de campeonato. Se achar que só com o retrospecto já ganhou o jogo, vai ter problemas contra os mexicanos. E Galo não usa salto, usa espora, não usa salto. Galo não usa salto, é espora. Galo é espora. Salto, sim. Galinha aí pode ser, mas galo é espora, meu, é espora, entendeu? Vou falar em galinha semana que vem. O que tem semana que vem? Vamos lá, Anitta. Ainda bem que eu tô de tênis. O jornal Estado de São Paulo divulgou agora à tarde que o amistoso desse final de semana entre Brasil e Inglaterra no Maracanã está ameaçado de não acontecer. Na tarde de hoje, a juíza da 13ª Vara da Fazenda do Rio de Janeiro, Adriana Costa dos Santos, deu uma liminar suspendendo a partida, alegando falta de segurança. O pedido foi feito pelo Ministério Público do Estado do Rio, que alega que faltam documentos comprovando que o Maracanã oferece segurança e higiene adequadas aos torcedores. De acordo com essa juíza, as pendências devem ser resolvidas até a véspera da partida. A Procuradoria-Geral do Estado já requereu e disse que o problema é burocrático e que os documentos existem, tá? Se o jogo acontecer sem a apresentação dos laudos à CBF,
o comitê organizador local e o presidente da entidade, José Maria Marim, deverão pagar uma multa de R$1 milhão por evento realizado. A CBF, assim como a Procuradoria, diz que os laudos estão todos em ordem. Vai dar em nada, vão caçar, eliminar. Evento teste no Maracanã. FIFA envolvida, CBF envolvida, sabe? Não vai dar em nada. A juíza, aliás, que estava no plantão hoje, apareceu na mídia, o nome dela está todo mundo sabendo, mas vão caçar essa liminar e o jogo vai acontecer. Pode escrever. Muito bem, aos poucos, todos os jogadores convocados por Felipão para a Copa das Confederações vão se apresentando à seleção brasileira. Na tarde de hoje chegaram os atletas do Fluminense, viu, Celso Cardoso? Se chama Diego Cavalieri, conhece? Conheço. Fred. Conheço. Conhece? Camisa 9. E também o Jean. A contragosto do Bayern de Munique, os campeões da Champions League, Dante e Luiz Gustavo, foram liberados e embarcaram hoje para o Brasil. Os dois devem ser relacionados para o amistoso da seleção com a Inglaterra nesse domingo às 4 da tarde no Maracanã, se o jogo acontecer, né? Tristes pela eliminação na Libertadores, os jogadores do Fluminense chegaram hoje à concentração da seleção. Essa eliminação que nos deixou chateado e já pensar nesse jogo de domingo, procurar aproveitar ao máximo esse tempo que nós vamos ter para trabalhar, enfrentar adversários fortes para preparar bem para a Copa das Confederações. O foco é pensar nesses dois amistosos aí, nessa Copa das Confederações, para poder representar bem a nossa seleção. Ontem, o coordenador técnico do Brasil, Carlos Alberto Parreira, comentou sobre o jogo duro de alguns clubes, sobretudo o Bayern de Munique, para a liberação de atletas. Cada um defendendo os seus interesses, e a gente até entende. Mas, por outro lado, nós também temos responsabilidade. Eu comparo isso aí igual ao conflito entre palestinos, israelenses, judeus e árabes. É sem fim. Enquanto uns vêm da Europa, outros vão para lá. Neymar joga no domingo contra a Inglaterra e na segunda será apresentado ao Barcelona. Achamos importante que o jogador se apresente, dê todas as entrevistas que forem cabíveis, possíveis, porque aí termina o problema Neymar-Barcelona. Quando ele retornar à seleção, o foco vai ser só na seleção. Nas entrevistas coletivas de hoje, Paulinho e Marcelo falaram sobre a apreensão antes da Copa das Confederações. Eu acho que essa questão de ansiedade, para que chegue logo os jogos, que chegue a competição, para dar iniciativa, se Deus quiser, é um grande trabalho. Cada competição que a gente disputa também, a gente quer sempre ganhar a competição. Então, a gente ganhando os jogos, a gente dando o máximo. Eu acho que mesmo não jogando tão bem como a torcida espera, mas ganhando, de repente assim a gente pode até aproximar mais o torcedor da gente. Como diz o meu amigo Pedro Piassi, o Brasil brigando, reivindicando, pedindo, pelo amor de Deus, pelo Luiz Gustavo e pelo Dante. Deixa os dois jogarem lá, disputarem mais um troféu pelo Bayern, depois os caras, eles não fazem falta nenhuma para a seleção brasileira. É brincadeira, Luiz Gustavo é reserva lá. O Dante é um becão, um pouquinho melhorado porque está na Europa, porque não joga mais do que o Paulo André. Aí o Filipão e o Parreira brigando por esses dois jogadores, deixa eles jogarem lá, pô, depois vem pra cá. Não fazem falta nenhuma pra seleção brasileira. Tão de brincadeira, hein? Luiz Gustavo e Dante. Olha onde chegou o nosso futebol, hein, Anitta? Calma. Basquete. O repórter Alexandre Silvestre conversou com o doutor Marcos de Queiroz, que está tratando o tumor no cérebro do Mão Santa, o Oscar. Ele falou sobre a doença e a expectativa de vida de um dos maiores jogadores de basquete da história. Uma cirurgia cerebral, toda vez que a gente faz uma neurocirurgia para um tumor, a gente tem duas preocupações. E uma não se sobrepõe à outra, né? Uma é tirar o máximo de tumor para aumentar a quantidade de sobrevida que a pessoa vai ter, mas a outra, mais importante às vezes que essa, é preservar a qualidade de vida da pessoa. Agora que o tumor ele está mais maligno, por assim dizer, ele está mais agressivo, nós temos que tomar conta daquelas células que ficaram, né? E aí é radioterapia num primeiro momento. A radioterapia ele vai fazer uma vez só na vida. Essa radioterapia chega no máximo de dose que o cérebro normal aguenta tomar, e depois disso ele é acompanhado com químio. Esse tumor não tem cura.
Nós nunca vamos falar de cura para esse tipo de tumor. Nós vamos falar de controle. O tumor vai estar controlado e enquanto ele está controlado, a gente não tem como ter um parâmetro para parar a quimioterapia. Tá certo? É um tumor agressivo, é um tumor maligno que a gente, na literatura, no mundial, a gente não vê falar assim, olha, se você fizer a quimioterapia por 2 anos, você pode parar que tá tudo bem. Esse tumor tem a tendência de voltar. Eu vou ser duro na pergunta, o Oscar está morrendo? Não, de jeito nenhum. A resposta à quimioterapia hoje em dia é muito boa, ele tem anos de vida com qualidade, tá? Quantos anos? Vai depender muito da resposta que o tumor dele vai dar à quimio. Mas é algo acima de 5 anos que eu estou pensando, né? Quando eu começo a falar números, o pessoal começa a fazer o controle regressivo. Parece aqueles filmes, né? Que o pessoal fala, o cara vai viver 2 anos, ele então faz a conta para viver 2 anos. Não. Mas esse número de 5 anos é baseado numa média? A média é mais que isso. É mais que isso? A média é mais que isso. Existe a possibilidade dele sobreviver 10 anos. 10, 15, 20, até os 80, 90? Depende muito de cada organismo? Depende muito do organismo, depende muito da reação do tumor. Mas existem casos assim? Existem. Ele pode ficar com sequelas? Pode, se o tumor voltar. Nesse momento ele está totalmente normal. Ontem foi dar uma palestra, a conversa com ele é absolutamente normal. Ele tem o grau de raciocínio, de comportamento dele está aquilo que todo mundo conhece, aquela pessoa expansiva, falante, agradável de conversar. E agora, se o tumor voltar, ele pode atingir alguma área do cérebro que tem uma função mais específica. Por exemplo, no lado esquerdo a gente tem a área da fala, que está relativamente próximo da região onde foi manipulado, então ele pode ter dificuldade para começar a falar, isso se o tumor não ficar sob controle. Oscar foi um vencedor como atleta e vai ser um vencedor também nessa batalha contra o câncer. Vida longa. E amanhã é dia de Super Esporte, meio-dia. Fala, Tiagão, o que teremos no programa? E aí, Anitta, tudo bem? Galera ligada no Gazeta Esportiva? Olha, todo mundo curtindo o restante do feriadão, mas a gente já está preparando o Super Esporte dessa sexta-feira, que vem com um bate-papo muito legal com o tenista Tomás Bellucci, no Super Lero. Claro que vamos falar bastante da seleção brasileira, que tem amistosos contra a Inglaterra, a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Super Gol com o nosso tradicional golaço. Então, amanhã estou esperando por vocês ao meio-dia com o nosso Super Esporte. E você que está aí em casa nesse feriadão, por favor, mande sua mensagem para a gente pelo Twitter, @GazEsportiva, e visite também o nosso canal no YouTube, youtube.com/agazetaesportiva.tv. Aí você aproveita que você já vai estar lá no computador e participa da enquete de hoje, né, do programa, gazetesportiva.net, que é a seguinte: com os gols de ontem que o Luiz Fabiano fez, aqueles 2 gols, ele continua no São Paulo? Sim ou não? Acesse, vote, daqui a pouquinho eu dou o resultado. Recadinhos, jovens? Vou mandar também abraço para o Jones, que é torcedor do Santa Cruz, sempre ligado no Gazeta Esportiva, para o Giovanni, Marcos Sampaio, muita gente escrevendo via Twitter, também Facebook. Então, o Hélio de Taubaté, Luiz Antônio Cacita e Orgelei, que são do Paraná. Beijo para Ana Cecília. Para Dani, que te manda abraço também via Twitter, para Cíntia Aparecida, para Lu Querubelli, para Yara, para Rosanita, enfim. Abraço para os meus vizinhos em São José do Rio Preto, o Renatão, o Walter, o Pascoal. Abraço, gente. Obrigado pelo carinho, meus vizinhos. Que fofura que ele é. Imagina, né? Ele como síndico, só distribuindo cartões vermelhos e amarelos. Tá? É uma balinha de coco, Godoy. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva e daqui a pouquinho tem a reapresentação do São Paulo após a goleada sobre o Vasco. O Palmeiras, que trabalha para manter o ótimo aproveitamento na Série B e ainda... E tem ainda a festa da Arena Corinthians, 2 anos de vida, mais de 78% de obras concluídas para o estádio que vai abrir a Copa do Mundo de 2014. Até já! Estamos de volta. Hoje, as obras no estádio do Corinthians em Itaquera completaram 2 anos. Luiz Henrique Gurian acompanhou a festança por lá, viu?
Arena Corinthians, 7 horas da manhã. Dia que começa com o Santista, que faz homenagem pro Timão. Salve o Corinthians, os campeões dos campeões, eternamente e para os nossos corações. Tem Zizal, Sidorf, Guerreiro, todos cover. Robinho, você trouxe, além do Sidorf, Zizal. O Corinthians diz que está dispensando, ao contrário, nós estamos contratando. Trouxemos Zizal, tiramos o Sidorf do Botafogo, né? E contando comigo, eu sou o Paulo Guerreiro aqui da Arena. Tá formado o time, Zizal? Já era, aqui é Corinthians, aqui vai ser a grande seleção aí, já se preparando para Libertadores ano que vem. Aqui você joga, Zizal? Aqui, se Deus quiser, eu vou tentar jogar, né? Pelo menos aqui. Titi, coloca eu para jogar aí, joga Zizal. É dia de cantar. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muito de vida. E parabéns pelo 2º aniversário da construção da casa própria. História que acontece. Isso aqui é fruto do trabalho de todos nós, de todos vocês, tá? Parabéns a todos, parabéns a nós. Foi uma longa espera, quase 100 anos para ter a casa própria. Mas o sonho sai do papel e começa a se transformar em realidade, que hoje já tem quase 80% de construção. Ou se levarmos para uma partida de futebol, mais de 25 minutos da 2ª etapa de muito concreto, muito aço, cobertura, gente trabalhando quase 24 horas por dia. Tudo nas mãos do engenheiro Frederico Barbosa, que é o responsável por esses quase 2.000 operários que diariamente, aqui nos 198 mil metros quadrados da Arena Corinthians, vem para esse sonho preto e branco. E o Frederico fez até questão de vir com a camisa do primeiro dia. Era ali mais ou menos onde é que está aquele trator. Valquíria jogando sal, parece que foi ontem, hein, Frederico? Você lembra, a gente não conseguia nem ver onde era o meio de campo, né? Era um mato e eu indicava, depois mandei materializar, né? Mas a equipe toda está de parabéns. É um trabalho forte de uma equipe de engenharia, dos encarregados gerais, de todos os operários, integrantes, colaboradores. Isso é fruto de um planejamento, né? A Odebrecht Infraestrutura, o Esporte Clube Corinthians Paulista, o Governo do Estado, a Prefeitura de São Paulo, todos colaboraram aqui, estavam presentes aqui desde o primeiro dia. E o apoio da imprensa, não podemos deixar, a mídia e a imprensa esteve presente conosco, acreditando. Você, né, Gurian, aqui com a gente sempre, todos os repórteres que comparecem aqui, a gente vê que o espírito é de acreditar, de dar forças, né, e levar todo esse espírito nosso aqui de conquistas, do desafio. E o desafio é diário, 25 minutos do 2º tempo, o jogo não está ganho. Não podemos relaxar, temos que tomar as ações. E essa emoção toda aí, Frederico? A emoção é muito grande, né? Eu só não falei o segredo aqui, que a receita do bolinho aqui é da minha mãe, né? Eu fiz ela ligar aqui para nutricionista. Até isso tem um toque feminino, né? Tem um toque que a gente traz lá do berço, né? Daquelas Minas Gerais, lá de Pedra Azul, né? Então eu acho que é importante isso, é a gente trazer, colocar o coração em primeiro plano. A gente só consegue um objetivo a partir do momento que você coloca o coração no objetivo e vai de encontro a ele. É verdade que o Alexandre Silvestre foi o pioneiro no estádio do Corinthians. Ele ia lá quando tinha uma vaca, quase foi atacado pela vaca. Mas depois que o projeto saiu do papel e foi colocado tijolo, o Gurian tem acompanhado tudo com muito critério, com muito rigor. Merece até uma cativa no estádio. Com muito apetite. Ele ganhou lá um pedacinho de bolo, tá? Já foi bem pago hoje. 2 jogos, 2 vitórias e 7 gols marcados em apenas 2 partidas. O São Paulo comemora o bom início do Brasileirão e começa a se preparar para o jogo contra o Atlético Mineiro domingo no estádio Independência. Vamos às informações do Tricolor com o repórter Adriano Dolfi, que conversou com o vice-presidente de futebol João Paulo de Jesus Lopes. É isso mesmo, viu, Anitta? Uma boa noite a você, uma boa noite a todos. Um clima aqui no São Paulo de muita tranquilidade depois dessas 2 vitórias aí na abertura do Campeonato Brasileiro. E aqui ao meu lado, o vice de futebol João Paulo de Jesus Lopes, que pode falar um pouquinho sobre esse clima de tranquilidade, né, doutor? Um início muito bom de São Paulo. Verdade, nós tivemos 2 boas partidas, né, contra a Ponte, ontem contra o Vasco, principalmente no segundo tempo. Tivemos aí 2 bons resultados, difíceis, né, times de tradição,
E sem dúvida nenhuma, com a vitória, com um bom início de campeonato, a motivação é muito grande. Acho que é a ser celebrada também a atuação do Luiz Fabiano, né? Que voltou a jogar bem, marcou gols. E tinha até uma brincadeira, né? Um pacto antes do jogo de que ele iria voltar a marcar, uma brincadeira ali com o Juvenal Juvencio, não é? É verdade, antes do jogo, nós estávamos caminhando para o ônibus e o Juvenal falou com ele. Falou, olha, se fizer um gol hoje, é para mim. Ele falou, claro, tá. Eu brinquei com ele, falei, se fizer 2, um é meu também, né? E aí, depois na hora dele, ele falou que era do Adalberto, tudo bem, o importante é o gol. Próxima vez eu vou pedir gol para o Aloysio, que a cabeça é mais certinha, assim. Mas foi muito bem, ele realmente estava muito feliz, muito alegre depois do jogo. E esse é o Luiz Fabiano que a gente quer, que a gente reconhece todo o talento e de que o São Paulo precisa muito, né? Nós pretendemos mantê-lo no nosso elenco. E sem dúvida nenhuma, ele continuando com esse desempenho vai nos dar muita alegria. Uma questão que chamou a atenção foi a notícia de que o Leonardo, dirigente do Paris Saint-Germain, viria ao Brasil para fazer uma proposta pelo Paulo Henrique Ganso, né? Uma notícia até surpreendente, porque o Paulo Henrique Ganso tem pouco tempo de clube. Isso corresponde à verdade? Foi feita uma proposta aqui para vocês? Não foi feita nenhuma proposta. E nem mesmo que fosse, não seria acolhida. Só para a gente encerrar, doutora, surgiu a informação hoje de que o Escoco, né, o destaque aí do News Old Boys, está na semifinal da Copa Libertadores, seria um nome que interessaria aqui ao São Paulo, né? Vocês têm acompanhado o futebol desse jogador? É realmente um jogador que vem se destacando e interessa o São Paulo? Já é sem dúvida um espetacular jogador, um grande atacante, tem mostrado a sua qualidade nessa Libertadores, né? Mas nós já nas sondagens que fizemos, realmente não existe possibilidade, o clube dele não tem intenção de liberá-lo. Tá bom, agradeço aqui o doutor João Paulo, muito gentilmente aqui atendendo a gente, participando do Gazeta Esportiva. São Paulo que volta a campo domingo, novamente contra o Atlético Mineiro. Anitta, é com você. Palmeiras agora, no Verdão, está tudo entrando no devido lugar. Tem reforço chegando, Valdívia voltando a trabalhar com a bola e até aquela piadinha que os rivais costumavam fazer no feriado de Corpus Christi. Dessa vez parece que não vai rolar não, viu? Dessa vez não teve aquela piadinha do feriado de Porcos Triste no Palmeiras. Muito pelo contrário. O treino de hoje na academia foi alegre. Crianças no gramado brincando. A filhota do zagueiro Maurício Ramos, o irmãozinho do atacante Leandro e boas notícias nos bastidores. Um troca-troca bem encaminhado com o Cruzeiro. O volante Souza vai para a Toca da Raposa e o meia Ananias, que defendeu a Portuguesa, vem para o Verdão. Faltam apenas detalhes para o negócio ser fechado. O volante Charles e o coringa Marcelo Oliveira terão vínculos de empréstimo prorrogados. Além disso, o Brunoro foi para Assunção, no Paraguai, para contratar o meio-campo Mendieta do Libertad. O jogador quer atuar no futebol brasileiro e os dirigentes dos dois clubes estão conversando. O preço dos ingressos para os jogos do Alviverde foram reduzidos. Valdívia e Fernando Praz já trabalham no gramado com bola. O Mago, inclusive, entrou no coletivo. O Rony caiu de maduro, torceu o tornozelo. Um susto, mas voltou para o treino. Que beleza! E a única preocupação de momento é o atacante Kleber com dores no joelho. Dúvida para o fim de semana. O Palmeiras lidera a Série B do Brasileiro com 6 pontos em 2 rodadas e pretende manter o aproveitamento de 100% antes da parada para a disputa da Copa das Confederações. Serão mais 2 partidas em casa, em Itu, nesse sábado contra o América Mineiro e na terça-feira diante do Avaí. Quando a coisa tá boa, até o departamento médico fica vazio. Então, vamos festejar. Valdívia está voltando. Não acredito. Resultado final da nossa enquete no site da gazetesportiva.net. Com os gols de ontem, você acha que o Luiz Fabiano continua no São Paulo, sim ou não? 60% das pessoas falou que sim. Tá aí. Bom, a gente fica por aqui. Você fica agora com o Jornal da Gazeta. A gente volta a se ver amanhã às 6 da tarde. Um beijo, tchau. Gazeta Esportiva. Oferecimento